Bem-vindos ao Conversas Afiadas de hoje. E hoje estamos aqui na companhia da Adriana, da empresa AutoTrader, que vai nos trazer diversas informações sobre o comércio de veículos, sobre as modificações que tiveram hoje com um acesso à informação mais amplo, com a mudança no mercado consumidor. Então tudo isso a gente vai falar logo após a vinheta. Sempre que você usa o seu cartão Sicredi Black, se aproxima de experiências exclusivas. No dia a dia e no melhor dia, conte com Sicredi Black. Sicredi é ter com quem contar. Este programa é um oferecimento de Cooperativa de Crédito Sicredi, a Vitrine do Doce, Malte Puro Cervejas Especiais, Gabriela Medeiros Designer, Meni Arquitetura e João Aze Quiropraxista. Links na descrição. Agradecer aos nossos patrocinadores, graças a eles que esse programa continua no ar. Lembrando que aqui no cabeçalho tem um QR Code com todas as mídias sociais deles, acessem lá, confiram. Lembrando também no rodapé vai ficar passando os contatos. E também, próximo à nossa convidada, vai ficar passando os arrobas, tanto dela quanto da AutoTrader aí. Então, acessem lá e confiram todo o material. Prazer aí em ter a tua presença, né? Prazer. Sempre concorrida, porque vocês não param nunca. Inclusive agora, vocês... graças a Deus, tá difícil. Tá difícil, mas tá bom. Não, exatamente. É um desafio, para nós é um desafio gigantesco. No mínimo, em proporção, uns 7 vezes maior do que a gente tinha alguns meses atrás. Inclusive, a inauguração foi algo, até mesmo com atraso, devido a essa correria que a gente... Para nós é um desafio muito grande, né? Para quem conhece a loja antes, era menos de 100 metros quadrados, hoje a gente está em 7 vezes o tamanho. E todo dia a gente inventa alguma coisa e todo dia tem uma coisa diferente. A loja agora está localizada aqui na entrada de Charqueadas, né? Isso. Próximo ao hospital, ali um pouco Próximo mais... ao hospital, exatamente. Onde era a Unimed, a galera ali conhece. Isso, na verdade o nosso prédio era... Limbermac. Isso, exatamente. Era antigo da Limbermac, perto de onde era a Unimed, ou para quem vai, um pouco depois do hospital ali, né? É meio difícil de achar, porque o endereço é Rua das Roseiras, assim, ninguém acha. Sim! sim, a ruazinha do lado. É lá. muito difícil, na frente ali é Rua das Roseiras, e ninguém acha. Porque na verdade as pessoas acham que tem que ser ali RS, né? RS, exatamente, é um pouquinho difícil. O pessoal tá começando a acostumar ali, a gente colocou lá no Google, lá, mas o pessoal bota, a gente coloca ali RS 401, mas o endereço é um pouquinho difícil de achar mesmo. Né? Ficou muito bonito ali, né? Obrigada. Eu não tive lá ainda, provavelmente irei, mas só passei ali na frente. Guardaremos a visita de vocês. Toda vez que eu vou lá eu saio um carro novo e mais uma dívida. Vai. Família vai mudando. Vai aumentando. Né? Não, mas já teve novas aquisições por causa da família que mudou. Sim, e depois teremos outra quando trocar aquela e assim vai. Exatamente. Mas o porquê que quando vocês montaram a AutoTrader, como que ela surgiu? Porque nem sempre vocês venderam carros, né? Não. Tu e o Juliano, que não está aqui porque está trabalhando, obviamente. Estou trabalhando. Na verdade, a nossa história é longa, né? É meio longa, assim. Mas, como é que eu vou dizer para vocês? A AutoTrader, ela surgiu de uma paixão por carro e, ao mesmo tempo, uma deficiência que a gente enxergava no mercado de algumas coisas, né? Em 2010, a minha primeira empresa foi de correspondente bancário. E aí eu comecei com um empréstimo consignado mesmo. Trabalhava só em empréstimo consignado, mochilinha nas costas, batia de porta em porta ali. Então foi meu primeiro contato com a parte um pouco mais financeira, de empréstimos e tudo mais. E ali começou o atendimento ao cliente. Eu sempre gostei de atendimento ao cliente.
Só que ali a gente já notou eu notei uma diferença, uma deficiência de atendimento. Eu batia nas portas e normalmente as pessoas até xingavam, né? E ali eu ficava, porque a pessoa xingava de, tu acabou com a minha... As pessoas acabaram com a minha vida por causa do empréstimo. Eu disse, não, isso é pra facilitar, isso não é pra acabar com a vida da pessoa, né? E ali mas olha só, deixa eu ver o que aconteceu, deixa eu ver aí, não, porque eu não recebo mais nada, porque não sei o quê. Deixa eu te ajudar, não tem problema, eu não vou fazer empréstimo, deixa eu ver o que aconteceu. Eu chegava na casa do cliente, pegava todas as contas do cliente, botava no papel, dizendo, não, olha só, tá assim, tá assado, vamos fazer assim. Então, e muitas vezes eu vendia o meu serviço porque achava a necessidade do cliente. Esse valor aqui, a gente pega aqui, tu fica com menos, tudo mais, ajudava o cliente. E aí começava uma necessidade, eu preciso de um fogão, eu preciso de um carro, eu preciso disso aqui. E eu começava a ajudar o cliente, porque afinal ele me ajudava e eu ajudava ele, tava tudo certo. E o Juliano trabalhava numa outra empresa e quando era sobre carros, olha só, qual tipo de carro tu precisa? Pra que tu precisa do teu carro? Qual o valor que tá sobrando? Eu pegava todas as informações, ligava, olha só, qual o melhor carro para o cliente? Nessas alturas eu não entendia de carro, sempre gostei de mecânica, trabalhei com rebobinagem de motor e tudo mais, mas não entender de carro, esse é o melhor para isso, potência e tudo mais, hoje eu estudo muito, né? Mas não, eu gostava da mecânica em si, né? Aí eu ligava, o Juliano, não, olha só, e indicava. Ele era o cara que a família, quando queria um carro, ligava para ele. Eu tenho o valor tal, o meu uso é esse. Então... Porque ele gostava de carro. Porque ele sempre gostou de carro, né? Como, um curioso, um fã de carro, assim. Exato. A gente não, a gente namorava, ou eu aprendi a gostar de carro e olhar a revista de carro, ou a gente brigava, né? São 20 e poucos anos assim. Aí, ele sempre gostou de carro. Aí, como eu continuei com a empresa, e ele não trabalhava, não tinha empresa, lógico, né? Ele trabalhava ainda na outra empresa. E ele me ajudava nisso aí. Tá, olha só, onde é que a gente encontra carro? A gente é natural de Butiá, a gente conhece basicamente as lojas todas da região. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar o cliente, tal dia eu consigo, a gente ajuda o cliente. Então, iniciou essa jornada assim, digamos assim, e eu continuei. Ele naturalmente trabalhava em outro lugar, mas sempre me ajudou por causa da empresa, né? Então, me ajudou muito e aprendeu a gostar de algo que ele dizia que não era para ele. Dizendo, não, esse negócio de lidar com pessoa, venda, isso não é para mim. Ele disse assim. E começou a me ajudar um montão com os clientes. E ajudava isso e aquilo. E aí eu peguei empréstimos de financiamento de veículos. E peguei de alguns bancos e virei operadora na região. E foi que a gente começou a ter contato com lojistas. Né? A gente tem essas linhas e tem essa linha aqui, tem essas linhas. E alguma vez ou outra um cliente precisava, a gente via na região onde tinha esse veículo. Para facilitar para o cliente. Para facilitar para o cliente. Só que a gente sempre trabalhou muito pela internet. O Juliano é técnico, tem técnico informático. Na época se formava junto ali, ensino médio. E aí eu invento, eu quero alguma coisa. Quando eu via, tava na internet. Então nós fizemos, era aí empréstimos na época. E ele foi ali e criou um site. Então nós atendia em casa, atendia na região. Aí, quando ele tinha uma folga, alguma coisa, era um sábado, um domingo, de noite, atendia o cliente. Bom, então a gente começou a olhar a questão de necessidade mesmo ali dos clientes, esse contato. Começamos a gostar, porque eu sempre fui das vendas e tudo mais, e segundo ele, não gostava. E ele começou a gostar dessas partes assim. As coisas foram mudando tudo mais. Na época de empréstimo ali, a gente teve outras empresas. Aí tive outras pela internet. Empresa de importação. Tivemos importação, então, ou seja, a gente foi muito pro mundo da internet. Atendia cliente 3, 4, 5 horas na madrugada, fazia compras na madrugada, durante o dia. Então a gente começou a ir para esse mundo da internet. Todas as redes que no início tinha algumas plataformas, a gente começou a ir para essas plataformas de internet. Nisso eu vendi um carro meu para investir. Nosso, né? Fiz umas contas lá para ele, vamos investir numa outra empresa aqui, vamos vender um carro nosso. Mas antes a gente comprou outro e vendemos esse carro para uma revenda, que a princípio era a nossa parceira também, porque eu era operadora dos bancos, né? Então tava tudo certo.
E foi onde começou o pesadelo. E foi onde a gente tem muita experiência na parte, principalmente de documentação, do que pode ser feito e do que não pode. E a gente entendeu uma das partes de por que todo lojista é visto como picareta. Porque a gente vendeu esse carro para alguém que a princípio a gente confiava, pediu para não quitar o carro e ficar pagando no meu nome. E na época a empresa ali no meu nome, usávamos cartões, até que um dia bloqueou. Fui olhar e disse, não é possível, o que aconteceu aqui? Vamos olhar, carro atrasado. Mesmo com cartão pago, alguns bancos trabalham assim, tem restrição, eles bloqueiam. Eu com uma compra gigante para fazer. Isso 2014, mais ou menos, aí, 13, 14. Uma compra gigantesca para fazer, vendi na internet, porque na época tinha que ser com cartão, né? Na época não existia, para importação era né, ou vai a Porto Alegre, deposita lá, ou era cartão, ponto. Aí fomos olhar, aí começou o pesadelo, aí foi 3 anos mais ou menos de pesadelo, 4 até limpar meu CPF para eu poder tirar uma CNH, que nem esse eu podia tirar. Então, sem quitação de carro, né? Além de tudo, o banco que na época estava financiado até pouco tempo eu não conseguia financiar, porque do jeito que eles fizeram a quitação lá, tu é visto como mal pagador, foi feito, ficaram 1 ano sem pagar, depois foram lá e fizeram um acordo. Não fizeram uma comunicação de venda, a gente ia em cima, eles diziam que tinha sumido, a gente fica com medo, porque o que acontece é que as pessoas não sabem, o carro é como se fosse uma arma, né? E a responsabilidade é do dono, de quem tá o nome. Então, saiu na esquina, não fez uma comunicação de venda, a responsabilidade daquela pessoa sobre o carro é o dono, é o proprietário, quem tá lá, não é quem tá dirigindo, né? Então, começou o pesadelo aí, gente. Sabia que, além de tudo, vinha muitas multas, aí duplica as multas e por aí vai. Então, foi quase 4 anos ali de dor de cabeça e a nossa empresa não foi para frente. Bom, ela não foi porque a gente fazia um volume de vendas muito grande e o único jeito de fazer era daquele jeito no cartão, né? E ali a gente tava uns dias já, né, remando, já uns anos tentando uma empresa ou outra. Um dia o Juliano acordou e ele disse, eu já sei o que eu vou fazer. Tu continua aqui. E eu vou dar uma olhada nós vamos vender carro. Eu vou vender carro. Ele falou, eu vou vender carro. Você, tá tudo certo? Então vai vender carro. Nós tínhamos um carro. Na época, uns 30 e poucos, mais ou menos, nosso carro. Aí, e vou vender o nosso e nós vamos, disse, tá tudo certo. Dele eu te ligo e tu me ajuda na documentação. Porque como eu tinha sido operadora de banco, todo o processo de documentação... sabia na ponta eu já sabia. E o que eu não sabia, não é que eu não sabia, a gente confiava, a gente viu que não dava para confiar, porque a gente aprendeu na dor o que não fazer. Então ele começou a vender carro, me ligava, olha só, olha essa documentação para mim, olha essa documentação que eu vou arrumar outra coisa. Mas você vendia pessoa física, começou a ajudar um outro, começou em loja, então eu tenho um amigo que eu conheço e eu vou lá. Chegou lá, ele enlouqueceu. Carro do jeito que entrava, como a maior parte do mercado, é assim, é normal e tá tudo certo, né? Cada um trabalha de um jeito. Só que ele queria arrumar e queria fazer as coisas e eu disse, vamos fazer o seguinte, então eu vou te ajudar. Deixa essa empresa aqui parada aqui. Vamos, todas as loucuras que eu imaginava fazer, quando eu acordava ele já tinha botado em prática, né? E que normalmente é quem planeja lá sou eu, né? Eu planejo, quando eu chego na metade eu já vi, ele já executou o negócio. Aí eu disse, não, agora vamos fazer o seguinte, então, deixa esse aqui e eu vou te ajudar, porque eu cuido da documentação, cuido do financeiro, essa parte aí. Aí ele começou a querer, o que ele queria arrumar, porque tem lugares que não troca uma lâmpada num carro. Ele dizia, não, mas como? A pessoa não sabe fazer e tudo mais. A pessoa não conhece de carro, né?
A verdade é que ninguém tem obrigação de conhecer de carro. Sim, Não tem isso aí. tem. Quem tem é quem trabalha com carro. E ainda mais agora que os motores estão mais complexos, tá tudo mais complexo. Todo né? dia sai algo novo. Todo dia sai algo novo. E não só a questão de sair algo novo. Tem coisas que o cliente diz, é porque carro zero estraga. E a prova disso é que existe recall. Também. Se não existisse... Porque é algo novo que eles estão testando. Então pode dar certo, como não pode. Assim como pode vir uma peça de fábrica ali com defeito. Acontece. Já compramos muita peça de concessionária que veio com defeito. Então vai acontecer. Você pode ter colocado naquele carro uma peça com defeito e ele deu problema. Sim. Né? Então pode acontecer. E aí eu fui ajudar ele. Só fazer o seguinte, eu cuido da parte de documentação e tu toca a ficha aí, arruma os carros e tu quer trabalhar diferente, pneu, bateria, não sei o que, beleza, vamos lá. Aí fui pra lá, só que eu fazia os anúncios pela internet, porque na época, 7 anos atrás, o pessoal não vendia muito pela internet. Só que o nosso ramo era da internet. Fazíamos muito atendimento pela internet, nós vendíamos pro Brasil inteiro. Até fora do Brasil, tudo pela internet. Então, pra nós era uma coisa óbvia. Como que o pessoal não tá vendendo na internet? Era difícil não usar a internet, inclusive, né? Exatamente. Não faz sentido. Hoje, se tu começar, tu vai Isso pensar, aí. tá, mas era assim. Mas Nunca o teve ramo- nada na O internet. ramo de veículos até hoje é um que precisa muito... O pessoal ainda tem muita resistência na internet, né? Eu preciso ver o carro, eu preciso olhar. Isso aí. Tudo muito- bem, mas uma coisa não... Sim, não, mas eu digo... Tanto é que aconteceu comigo. Não é pra comprar o melhor carro do mundo. Eu, quando comprei o Uno, o que eu fiz? Tava discutindo com a Carol um negócio ali, e aí tipo, não, a gente precisa de um carro. Não, eu quero um Uno. Quero um Uno porque é o carro que eu quero. Eu quero que não tenha problema mecânico, eu quero dar o pau e é carro pra não gastar. Pra trabalho. Tá, mas onde é que tu vai achar um Uno bom? Vai demorar. Porque era uma época que subiu bastante. Sim. E tava ruim de achar. Não, subiu muito. O carro subiu depois da pandemia, subiu muito o carro. Porque começou na falta de peças, né? E mão de obra e por aí. Virou uma bola de neve. E a verdade é que ainda não estabilizou isso. Não estabilizou. A verdade é que não estabilizou. A falta que deu de carros bons e peça. E aí agora depois quando veio enchente, de novo, Sim. a gente tá com dificuldade de carro bom. Então subiu muito o carro. Não tem, né? Desde aquela época ali já tinha subido. E aí o que eu fiz antes de, né? Tipo assim, não, mas aí tu vai ter que procurar, não sei o quê. Mas eu já tava vendo preço há bastante tempo. Eu olhava no Facebook, no Marketplace, e pessoas que anunciavam, geralmente, né, o carro já bem detonado. E aí, não, deixa eu ver primeiro. Aí eu fui no Instagram de vocês e tinha lá o anúncio do carro. Daí eu olhei por foto, pensei, pô, se eles estão vendendo, muito detonado não deve estar, né? Vou falar. Daí eu entrei em contato contigo, mas era pra ver como é que é, né? Daí eu já marchei. Na verdade, e a gente até... Mas eu busquei pela internet. Exato, e aí... Pra depois ir lá ver. E na época a gente até olhou 2 carros, lembra? A Carol teve Sim. lá, tudo, e aí eu mostrei 2 propostas diferentes. Tínhamos 2 propostas diferentes, né? Eu precisava entender pra que precisava o carro. E a gente fez um workshop no Dia da Mulher. E eu usei a história de vocês, eu usei de 3 clientes a respeito de escolha de carro. Que é bem diferente, né? Exatamente, eu fiz, porque o que acontece, assim, mudou, né? Antigamente a pessoa chegava e dizia, eu quero o carro tal que o fulano tem, não dá problema. Sim. Antigamente era assim que se comprava carro. Como que era o carro, chegava ali na loja, aquele carrinho básico, 2 portas, mais simplesinho. O que eu pensava? Eu e todo mundo, né? Esse é o carro pra mulher, era o carro da mulher usar. Esse é o mais baratinho, a família tem um carro para viajar. Esse bem baratinho aqui, que é 2 portas, básico, é o da mulher. Que ela vai levar as crianças na escola, vai no mercado, ela vai trabalhar. Era assim, antigamente. Hoje não. Bons tempos. Exatamente, Que hoje agora- não. Por quê? Porque a mulher começa a usar, e aí ela começa a ver que 2 portas dá dificuldade para botar a criança lá atrás.
E aí, enquanto isso, ela está se molhando, a criança está se molhando, é muita coisa para colocar. Então, O carro tem que ter ar-condicionado, obviamente. Exatamente, porque quase todo mundo tem em casa hoje. Aí é dia de chuva e por aí vai. A dia de chuva embaça todo o vidro se não tiver ar. Exatamente, o vidro elétrico, que era bobagem. Aí chega uma hora que as crianças começam a baixar o vidro. E aí tu sai do carro e tu vai acionar o de trás. Tá baixado. E aí tu tem que ir lá no manual. Então, começou a mudar o mercado, principalmente com o uso do carro. A mulher usa muito, não usava antes. Então, era muito diferente o nosso mercado. Era exatamente assim que era o carrinho que entrava lá. E com umas amigas, a gente faz parte de um clube em Porto Alegre, e eu converso com as gurias e falo sobre pneu. Olha só, quando tiver o teto solar, se ele for assim, limpa assim, a gente faz assim na loja. E as gurias me pediam muito, faz um workshop pra mulher. Ô Adri, faz um workshop pra mulher. E eu ia fazer sobre isso. Só que como a gente tá indo estudar muito em São Paulo, eu comecei a entender sobre jornada do cliente. E eu fiquei pensando, quando um cliente chega aqui na loja, eu sempre pergunto pra quem quer o carro, né? É a primeira coisa, só dizer, eu quero o carro tal. Eu digo, tá, mas... e é uma dificuldade na hora de treinar vendedor, exatamente, é uma das nossas dificuldades, que as pessoas acham que vender carro é a coisa mais fácil do mundo e da face da terra. É exatamente isso. Tá, mas pra que tu quer o teu carro? Que foi o que aconteceu com o Thiago. Olha só, nós temos 2 opções. Nessa faixa de preço, tem 2 e totalmente diferentes, era. Totalmente diferente. Pra que tu quer o carro? E foi onde a gente começou a olhar ali. Eu disse, não, olha só, eu cheguei lá no shopping, eu disse, nós não vamos falar sobre manutenção. Estão me pedindo mais uns 2, 3 workshops. Vai ter um sobre manutenção, nós vamos chegar lá. Sobre a parte financeira, como calcular, financiamento, consórcio, enfim. Mas assim, vamos começar na decisão do carro. Porque antigamente era o carro, eu usei a mulher, mas a maior parte das pessoas são assim, né? Usei porque hoje é meu maior número de clientes, normalmente vem mulher pedindo o atendimento. Então, o carro era o carro do pai e do marido, o carro que ia trocar é o que ficava para a mulher, ou o basiquinho baratinho. E não é mais assim, não é. Era aquele carro, a vida vai mudando, vai tendo filho, o trabalho era dentro da cidade, já não é mais, é fora da cidade, já aquele carro, às vezes 1.0 já ficou difícil de ultrapassar, não dá pra botar muita coisa no porta-malas, vai pra serra, já não dá pra ligar o ar, né, algumas coisas assim. Então, a gente pergunta sobre qual a necessidade do uso do cliente. Porque aí nem sempre o óbvio acontece, né? Exatamente. No meu caso mesmo. O outro carro era 1 ano mais novo, completo, ar-condicionado. Eu não quis. E aí Isso eu disse, aí. mas tu é um retardado. Mas pra mim, tu jamais vai... o que eu queria, eu precisava de um tanque de guerra. Pro uso. Não, exato. Tu jamais vai admitir isso, mas teu sonho é se tornar o Everton quando ficar mais velho. Né? Então o Everton de Uno também quis um. Mas agora ele tá com uma Mitsubishi daquelas Não, tração nas 4. Quando tu tiver a idade dele, aí tu vai Isso, que aí o tanque teve que ser maior. Né? E a Carol gostou do outro, porque o outro era... Não, é completo mesmo. Muito completo. Só que era um pneuzinho. Era Que nem eu outra disse, proposta. sim, pra ti ia ser perfeito. Vem um cliente de Santa Catarina buscar aquele carro. Era qual? Era Sherry? Era o Sherry? Mas o que era o Era modelo o dele? Face. Face? Depois tu procura, tu vai Mesmo ver. valor. Ia ficar lindo. Era mesmo o valor do Uno. Só que assim, ó, completo do mais completo que tu imaginar, né? Exato. Igual, só que era uma outra proposta. É para outro uso. Esse meu cliente tá com ele até hoje. Não, deve Adoro estar feliz. carro. Muito. Perfeito? Entendeu? Só que é outra proposta. Se fosse a Carol ia. Com certeza, absoluta. Entendeu? Imagina, Carol. Ela jeito. teria ido. Mas hoje pra ela não serviria tanto porque ele é menor. Sim, lógico, a criança, todo mundo. Né? Se fosse outra situação, Sim. ela iria. Mas aí não tem porta-malas, né? Isso que você falou de Santa Catarina é interessante, né? Porque, por exemplo, assim, beleza, o Thiago mora aqui na mesma cidade, foi ali e olhou o carro. Mas e vocês não enfrentam muita resistência? Por exemplo, a pessoa de Santa Catarina vai comprar na confiança, assim, manda vir buscar de guincho. Sem ver. Sem ver? Acontece, né? Acontece. Porque eu já Acontece. vi algumas vezes. Assim. Acontece. O que acontece? Ó,
o cliente chegou lá, normalmente eu já pergunto pro cliente, posso mandar vídeo, quer vídeo, podemos fazer chamada de vídeo, é uma das primeiras coisas do atendimento online. A gente recebe leads de fora o dia inteiro, né? E até bem pouco tempo, não vou dizer 6 meses, 8 meses, 90% das nossas vendas era fora da cidade. 90% das nossas vendas era fora da cidade. Agora, porque a gente mudou, tá em outro local, né? Ali tem... Ficou mais evidência, querendo ou não. Então acabou que tem mais visitas, né, na loja, e então acabou dando uma equilibrada hoje ali. Então, como a gente sempre fez, como eu falei, como a gente tinha um atendimento online com cliente de outras coisas, nós vendíamos tênis importado daqueles que existe uma unidade, 2, e tu tem que procurar nas boutiques, não sei o que. Então, nós tínhamos já um atendimento muito específico do cliente. Né? Então, para nós, o cliente da internet, ele é diferente do cliente que ainda não vai muito para a internet. Sim, já buscou, já pesquisou. Exatamente. Viu detalhezinho. Exatamente. Então, assim, a gente já está acostumado que ele precisa de mais detalhes, né? Ou seja, para vir e se sentir mais confortável, ou até mesmo para comprar o carro. E a gente tem que entender também, às vezes é aquele carro raridade, e de fato a pessoa só vai conseguir daqui. Mas a gente fez algumas vendas que até nós fomos pesquisar como estavam os carros na região, porque a gente não acreditou. O pessoal veio, acho que 2 meses atrás agora, veio um cliente do Paraná, não é Curitiba, é interior ali, agora até me deu um branco, mas veio do Paraná para buscar uma Sportage. Eu fui olhar, não é possível que lá não tinha uma Sportage assim. No estado inteiro, pelo menos? No estado inteiro. Ele olhou nível Brasil, daquele jeito, daquele modelo, né, específico, de fato, não tinha, entende? E ele disse que os que atenderam ele também não teve o atendimento que ele esperava. Ele foi atendido num feriado, nem foi por mim. Foi por uma vendedora nossa. Atendeu o feriado de noite. Dessa vez não foi tu. Não foi eu por um milagre. Porque normalmente essas coisas assim é com a gente, né? Sim. De noite, feriado, fora do horário. Não vai pedir pros vendedores, apesar da gente ficar das 8h30 às 8h30 e abrir no domingo das 10 às 15. A gente não pede, né? Mas tem alguns vendedores que pedem para continuar o contato com o cliente fora do horário e tudo mais. Senão eles nos avisam e a gente fica cuidando ali, tentando ajudar, né? E esse cliente, ele veio e ele chegou aqui, ele disse, primeiro eu não achei, e de fato o atendimento no horário que ele podia também, porque trabalhava durante o dia, do jeito que foi feito o vídeo, as dúvidas que ele tinha feito, ele tinha dúvida de altura, a gente mediu. Eu meço cada detalhe, vocês não tem noção. Se o cliente disser, olha só, eu tô com uma dúvida, peraí, vamos botar o carro aqui numa rampa aqui e eu vou medir. A gente liga o carro, a gente anda com o carro, a gente mostra os detalhes do carro. Eu tô sempre estudando sobre carro, né? Para entender, porque cada carro tem uma particularidade, né? Então tu descobre que esse carro tal quilometragem tem que fazer manutenção tal. E assim vai, né? Então... E a gente vai explicando ali pro cliente o que foi feito, o que não foi feito, o que tem que olhar, o que não tem que olhar. Esse carro daqui a tanto tempo, esse carro foi feito isso agora, então é só daqui a tanto tempo. Então, esses detalhes, além de foto, vídeo, a gente faz vídeo chamada com o cliente e tudo mais pela questão de confiança. Sim, também. Dizer que não é uma foto falsa. Exatamente. Então, porque tem muito isso, ainda mais quando a gente diz que é encharqueado, o pezinho atrás, né? Sempre fica. A gente brinca muito. A gente brinca muito. É uma brincadeira normal. E o pessoal fica muito com o pé atrás dessa questão mesmo. E o que acontece? A internet hoje, ela tem vantagens e ela tem desvantagens. Então, assim, hoje tem muito material sobre como comprar carro, sobre como olhar carro. O problema é que a maioria das pessoas que fazem esse material, eles não trabalham com isso. Então, não vão lá no ChatGPT e diz, faça um PDF para venda de carro, porque eu vou vender esse PDF. Exatamente.
Então, assim, as pessoas vêm cheio de verdades e opiniões que não existem. Pede opinião para uma pessoa que nunca teve aquele carro. E por aí vai. Então, a internet hoje, ela tem essa vantagem, mas ela tem esse problema que a pessoa vai ali, ela faz uma pesquisa e sobre o nicho dela, como que ela vai incorporar o carro. A própria parte financeira hoje em dia. Se tu for pesquisar, a quantidade de gente que diz que não vale a pena comprar um carro. Que vale a pena pegar Uber, que vale a pena não sei o quê, porque eu sou aqui, eu sou da área financeira, eu vou mostrar para vocês. Porque eu fiz um cálculo no cliente, a cliente gastava R$ 1.400 de Uber por mês, por baixo, isso fazendo só o necessário. Então, assim, além de tudo, o tempo dela, ela trabalha, tem os filhos, então, assim, além de tudo, o tempo dela não rende o mesmo, porque ela depende de Uber. Eu uso Uber numa necessidade ou outra, tá tudo certo. Mas pro meu dia a dia, eu não consigo usar Uber. Essa cliente fez também o cálculo porque ia alugar. Né? Vem esses questionamentos, olha só, Adri, me ajuda. Hoje eu tenho consórcio, eu tenho várias linhas lá na empresa. Me ajuda a fazer um cálculo aí sobre como comprar o carro, qual é o momento e tal. E a necessidade, se precisa agora, se vai precisar depois, se é sonho ou se é necessidade. E a gente fez um cálculo, os 1.400 vezes 5 anos. 5 anos, fez um financiamento de 5 anos. E a gente fez, vamos lá, como todo mundo diz. Anda de Uber, tu não tem manutenção, não tem isso, não tem aquilo, não. Fizemos um cálculo, começamos a botar tudo no papel. 5 anos. Quanto que ela gastaria em 5 anos? Assim, tudo certo. Tu no final, tu não teve gasto de manutenção e tu gastou isso, em 5 anos. Só que se tu comprou o carro, tu pagou as parcelas em 5 anos, tu fez a manutenção, fizemos tudo ali, e te sobrou 20%. 20% daqui a 5 anos. Não é melhor do que nada. Porque todo mundo diz, olha só, desvalorizou, eu perdi dinheiro. Carro não é bem, carro é ferramenta. Exatamente. Carro é tua ferramenta de trabalho. É o tempo que tu economizou e tu conseguiu ficar um pouco mais com a tua filha. Claro. Que tu ia ter que pegar ter que esperar, guardar alguma coisa. E tu teve um tempo de qualidade a mais. E nem tá desvalorizando tanto assim. Não, nem tá. Já desvalorizar muito mais. E tem questão de cuidado. Tem a questão de cuidado. Também. Tem o que a gente explica sempre pro cliente. Ele diz, quanto paga no meu carro? Meu carro é assim, assim. Não, peraí. Pra mim, não adianta eu avaliar teu carro assim. Eu posso ter 2 clientes, um com carro com pneu novo, com isso, aquilo igual, e o outro cheio de coisa para fazer. Eu preciso avaliar teu carro. Então, se tu vai cuidar mais do teu carro, naturalmente tu vai ter uma desvalorização menor no teu carro. Se tu chegar lá, eu tenho que trocar pneu, eu tenho que fazer uma revisão, ele tem uma quilometragem diferente, tá perto, e às vezes nem é por alta ou baixa. É em que momento está a quilometragem, em que momento, tipo de revisão tu vai ter que fazer. Tem carros que com 40, 50, 60 já tem uma manutenção maior para fazer, ou tá muito perto de fazer. E tem outros que, ele tá com uma quilometragem um pouquinho maior, mas acabaram de fazer toda a revisão dela, porque a revisão maior foi feita. Então tem esse peso aí. Sim, um carro que vai gerar menos gastos pro cliente aqui para frente acaba... Exatamente. Então, às vezes, não é a questão... E para nós também, porque dependendo de que momento está esse carro, eu não vou deixar para o meu cliente fazer a revisão numa pessoa, num mecânico que eu não conheço. Eu vou fazer, mas eu vou gastar mais. Então, o meu carro, consequentemente, vai ser um valor maior do que de outros que não fez. Assim, como eu também não vou pagar tão bem igual um outro lugar que não vai fazer o que a gente faz. Claro. Né? Mas como a gente vende muito para fora, qual a nossa preocupação? Como eu libero um cliente com pneus já escamando e pode estourar, ou sem condições de pegar uma chuva. Sim. Ou com alguma outra manutenção, né? Enfim, com a lâmpada que tu falou. Uma lâmpada e o cliente leva multa, ou óleo, essas coisas tudo a gente confere, ou já trocou, ou troca, né, antes de entregar. E essas coisas, assim, ainda assim pode dar um problema? Pode. O carro dá problema. Não adianta. Ele vai dar um problema e ele tem um desgaste, é por isso que tu não tá comprando ele com preço de zero. Ele tá prevendo ali que ele teve um desgaste, ele ficou 5 anos. Fiz todas as manutenções, mas tu não fez o carro novo. Exato. Alguma coisa ali não é nova nele.
né? Inclusive o motor normalmente não é. Então ele tem um desgaste, é por isso que tu tá pagando mais barato do que o carro zero. Mas a questão de manutenção e de avaliação, e que o pessoal tem a impressão de dizer, mas eu perdi muito, é porque às vezes não comprou o carro certo. Aquele carro não estava te servindo como deveria. Tipo, tu não estudou antes de comprar, que foi o que a gente fez. O Thiago chegou, tem esses dois, qual é o teu uso? A Carol disse, eu iria nesse. Para ela serviria muito mais. Para o Thiago, o outro. Né? E em um determinado momento para ela querer servir, agora já não mais, né? Tu precisa de um porta-malas grande, senão o carrinho não cabe. Se for muito pequenininho ali, já não cabe a cadeirinha e por aí vai, né? Então, é a questão da necessidade. E a gente fez o cálculo e eu disse para o cliente, olha só, digamos que aconteça tudo isso aqui. 20% não é melhor do que nada. Sim, pelo menos passou esses anos, o carro é teu. Não, e ninguém fica, né, só com esses 20%. Mas a gente fez um cálculo de que, tipo, sobrasse 20%. 20% não é melhor que nada. Pagando juros de financiamento, né? Porque a gente fez um cálculo agora de um elétrico para a loja, baseado nesse cálculo. Entende? Quanto que eu vou gastar para uma loja não serve, um elétrico ele ainda não se paga, e para outra sim, né? E depois vem questão de sonho, enfim, isso aí também. Tem pessoas que só de ter o carro do sonho trabalha mais, então isso aí a gente também não questiona. Às vezes motiva. Às vezes motiva. Então, mas a questão de desvalorização de carro é porque normalmente tu não comprou o carro certo. Tu foi ali, tem uma cliente agora que chegou, comprou um carro e ela disse, eu não gostei, me empurraram esse carro faz 3, 4 meses que ela comprou o carro. Não gostei desse carro, não sei o que, eu cheguei, o carro bom. Eu disse pra ela, mas o teu carro é bom, o teu carro é novo. Aí, que problema ele deu? Não deu nenhum. Nossa, chegou lá falando mal da loja, né? Aí eu disse, não, mas o que eu vou te dizer? O carro ele não te vendeu um carro ruim. Ele tem algumas coisas que, quando eu vou avaliar, vai ser diferente do meu, porque eu não te venderia com os pneus assim, umas coisinhas assim. Pontos assim. Mas o carro não deu problema, o carro não é ruim. Pra ela, o carro é horrível. Só que ela não, na hora de comprar, venderam um carro muito vendável para ela, novo, 1.0 hatch. Ela vai para fora, carrega os netos. Tipo, não, sério. Ela precisa ou de um sedã que seja altinho, porque ela precisa de espaço para botar as coisas que ela vai para fora, ela gosta de carregar as coisas dela, e alto. E leva neto, ou uma SUV, ou até mais uma picapezinha ali, ela não quer. Não tem o estilo dela, aquilo ali. Iria entre um sedã e um SUV. Você fala, qual é a falha? Só não te perguntaram pra quê que era o uso do teu carro. Disseram que o carro era maravilhoso, que o carro vende bem. Eles não te mentiram? Fala, o carro vende bem, o carro é maravilhoso, o carro só não tá servindo pra ti. Vou perder muito. Eu não posso te pagar o mesmo valor. Eu sei, dói, comprou 3, 4 meses, mas eu não posso. Mostrei pra ela, falei, olha o pneu aqui, assim. Mostrei todas as coisinhas pra ela ali. Porque normalmente ninguém explica, né? Só dá o valor. Né? É tanto que eu vou te pagar. Expliquei pra ela, eu vou gastar tanto, isso. Cara, eu mostro a nota fiscal lá pro pessoal que eu vou pagar. Tipo, isso aqui eu pago de imposto. E isso aqui a gente mostra tudo. Vai lá avaliar, a gente faz uma planilha, eu mostro certeirinho ali pro cliente, aqui é o que eu vou gastar, fora o que eu vou descobrir quando eu disser mexe, pra ver se tem alguma coisa já muito perto ali, já muito desgastada, que vai dar problema, né? Porque os clientes, mas eu não ia mexer pra ti ficar andando, não. Mas pra mim vender pra um outro cliente, não estourar na mão do outro cliente, já tem, pra mim tem que mexer, né? Sim. Então a questão da valorização do carro é uma coisa que ninguém aborda. Hoje eu noto que ninguém, eu consumo alguns conteúdos, até nem tanto às vezes quanto deveria, porque eu mais estudo do que olho o conteúdo, assim, mas eu noto que a questão de custo-benefício do carro, hoje ninguém aborda. Vai ali, tipo, isso aqui não é vantagem, porque no financeiro não é vantagem, tu vai ter algo ali, e aí se tu tem uma emergência, tu precisa de um carro na hora. Né? E algumas coisas às vezes não tem preço. Eu quando fui comprar um carro para a loja, como era o uso da loja todos os dias de lá não ficar cansado, eu peguei um mais seguro.
precisava gastar um pouquinho mais, ainda assim ficou bem dentro do que a gente precisava para o carro se pagar. O carro tá fazendo 2 anos, já se pagou. Se eu vender a metade do valor que eu comprei, eu não perdi nada. Mas ainda assim eu fui para um carro mais seguro. Sabe? Se tem isso, isso, Deus, ele vai acontecer alguma coisa, ele vai frear, ele vai isso, ele vai aquilo. Esse aqui é mais seguro do que esse aqui. Então tem esse fator. Então a internet hoje ela leva muito para esse lado, e é o lado do custo. Olha aqui, ó, o lojista, um vídeo por isso. Não vende teu carro por conta. Porque tu vai entregar abaixo da FIPA, ele fez todo um cálculo de quanto a pessoa ia perder. Eu fiquei numa vontade de chegar e dizer, cara, tu vai ajudar essa pessoa a vender esse carro? Tu vai comunicar a venda para essa pessoa? Tu vai olhar se vai dar fraude em alguma coisa? Eu posso te listar uns 8 tipos de golpe que tem na internet hoje. Tu vai ajudar a pessoa a fazer isso? Porque aí ela tá com medo de perder uma porcentagem e pode perder o carro inteiro. Ser assaltado ou lá sei o quê. Então, esse lado da internet hoje... Sem falar que tu não tendo toda uma estrutura de venda por trás, isso tu não vende rápido, né? Não. Aí fica 2 anos com aquela venda, Não vende. Tem que Não remar, vende, né? não vende, eu digo por nós, lojistas. Às vezes eu tenho uma lista de carro que tem, não sei quantas procuras a gente compra. Depois que a gente comprou aquele carro demora. Aí entrou um carro na troca e a gente pensa, esse carro é um longezinho de vender. Vende no outro dia. É um negócio surreal. Chegou um carro agora consignado essa semana na loja. Chegou um cliente, ele comprou um outro carro, nós conversamos a respeito de golpe, que ele tomou um golpe, ele deixou o carro para uma pessoa vender, que não tem loja, mas... E a pessoa vendeu, recebeu financiamento e ele não recebeu dinheiro até hoje. Tá enrolado o carro daquele jeito, né? Porque ele também não quer dar o DUT. E aí fica pela questão de confiança, né? Tipo, eu não vou te dar porque tu não vai me dar o dinheiro. E o outro diz, eu não te dou o dinheiro porque tu não vai me dar o DUT. Né? É bem normal isso acontecer. Inclusive, a gente já fez intermediação de negócio por causa desse tipo de situação. Das duas partes não confiarem, não conhecerem. E a gente faz a contrato de intermediação e faz toda a negociação. E esse cliente foi assim, ele chegou lá, a gente já teve um carro semelhante ao dele e demorou para vender. E ele chegou, a gente conversou, mostrou algumas coisas para ele, a gente pode começar assim, fazer assim, explicamos coisinhas que tinha para fazer no carro, mas também a gente pode fazer isso. Tá, vamos ver. Nisso de uma cliente que estava procurando de manhã um outro carro e que ela estava balançada nesse outro carro, mas assim... De verdade, nós não estávamos convictos, porque não era o carro que ela precisava, era o carro que ela gostou. Sim. Mas por uso diário não era tão econômico e tudo mais. Chegou esse carro e o Juliano lembrou ainda. A cliente, perfeito, chamei a vendedora, disse, vamos fazer os cálculos. Esse aqui é um pouquinho mais, mas o ano é aqui, começamos a jogar ali, cálculo, tá, quanto que ela vai economizar? Ela roda tanto no mês, ela vai economizar só de combustível tanto, dá menos do que no valor da parcela. Começamos a olhar, o carro do cliente não vendeu nem 30 minutos, acho, não deu 30 minutos. Acontece, né? E nós falamos pra ele, é um carro que pode demorar, porque o carro não tem isso, o carro não tem aquilo, só que ele era muito melhor do que outras coisas que a cliente queria e tinha coisas de gosto pessoal que esse tinha também para ela. Então o carro, ele é assim, pode demorar muito tempo ou não, mas tem muita questão de golpe, né? A questão do golpe, assim, que eu tenho de cliente que às vezes não fechamos um valor, até mesmo em consignação ali. Vou deixar em consignado e tal, a gente não tem muitos carros hoje em consignado, porque a gente explica a verdade, não adianta dizer pro cliente, não, pode deixar aqui, vai vender. E ficar o carro lá, né? Não vai vender, então a gente sempre explica, ó. O ideal é tanto, o mercado é tanto, olha, é aqui que tá assim o mercado, teu carro tá nessa faixa aqui. Vamos, então, né, aconteceu, o cliente, não, vou fazer o seguinte, eu vou tentar vender por conta. Não, perdeu totalmente o carro. Vários aconteceram isso. Que coisa, né? E a gente, graças a Deus, a gente nunca teve nenhuma tentativa de golpe na internet. Claro, nossos perfis são profissionais, né? Em todas as plataformas, então acho que isso acaba inibindo, acho, o pessoal de vir, né? Mas em 6, 7 anos aí, até hoje, a gente filtra. Chamou, eu não passo o documento do carro. Digo, não, mano, tu é CNH. Pessoal, tem cliente que fica doido comigo. Sim. Como tu não me passa o documento do carro? Não te passo o documento do carro. Não vou.
passa a tua CNH, vou dar uma olhada aqui, vamos seguir, depois o cliente a gente verificou, o cliente é quente, agora vamos. Tu quer simular seguro? O que tu precisa? Consulta cautelar, leilão sim tá aqui, a gente tem, já tá aqui, mas a gente toma esses cuidados ali sempre. E mesmo assim fica ligado. Não, a gente fica ligado, confere tudo que dá. Eu lembro de... Acho que foi um Corolla 2001. Foi um Corolla 2001, eu acho. Mas inteiraço. Ó, 2001 é antiguinho, né? Tava muito bonito. E acho que era 22, 23, era um valor assim. E aí eu mostrei pra Carol no dia. Bora aqui, que tri inteiro desse jeito, imagina. Vai durar a vida toda ainda, com a quilometragem ali embaixo e tal, né? Acho que a gente tava na praia. No final daquele dia já apareceu lá, vendido. E a recém vocês tinham colocado. Porque é um carro muito específico. E eu acho que foi alguém de fora. Se eu não me engano. Você faz, muito tempo. Faz bastante tempo. Mas me chamou a atenção porque é um carro difícil naquele estado de achar. Naquele estado, Era muito difícil. Olha, devia ser top Brasil, assim, de conservação. É que assim, o que acontece? Hoje a gente tem duas lojas, né? Na verdade, a gente tem duas empresas distintas, diferentes, para públicos diferentes. A Autotrader, ela gosta de vender o carro para aquele cliente que ele gosta do carro prontinho, impecável. Não só por questão de segurança, mas por questão de tempo também, né? Tu vai pegar e vai rodar. Tu vai pegar e vai rodar, exatamente. Aquele carro que tem muita coisa para fazer, que a gente não quer vender muito aqui na loja, ou que também vai demorar muito tempo, tá? Acontece também, às vezes vai demorar muito tempo ali, e aí vai ficar 3, 4 meses até eu conseguir, porque mão de obra hoje é muito difícil. Muito difícil até pra estética, tanto da estética quanto da mecânica. Então a gente não dá conta da quantidade de carro que a gente pega, às vezes, pra quantidade de profissionais que deveria ter da nossa confiança para fazer os carros. Então o que a gente faz? Esse carro, a gente tem o repasse lá em Porto Alegre, nós temos lá. Então nós temos 2 carros que vão para o repasse. O carro que tem futuro, mas a gente ainda não conseguiu parar para arrumar, e o carro que a gente não quer fazer, porque o repasse, na verdade, ele é para lojistas, tá? O repasse, ele surgiu assim, uma pessoa jurídica compra de outra pessoa jurídica, ponto. E aí ele pega e arruma como ele quer achar melhor. Exatamente, ele pega e ele arruma. Por quê? Porque o lojista, ele tem mais noção do quanto custa as coisas e tudo mais. Com a internet, com uns anos aí, começou muito pessoa física a comprar repasse. Só que as pessoas compram repasse, elas concordam no repasse. Tu diz, eu não revisei, o carro tem isso pra fazer, é tanto, tu vai gastar mais ou menos tanto se tu fizer isso que a gente olhou, mas ainda tem isso, isso e isso. A pessoa quer vantagem. E ela compra o repasse. E ela não faz o que tinha pra fazer, porque ela quer só a vantagem. Claro que dá problema. E ela vem te reclamar no carro que deu problema. Então, tem essa questão do repasse. Normalmente a gente leva para Porto Alegre, a não ser que lá esteja muito cheio, a gente deixa alguma coisa aqui. Algum cliente ou outro já nos pediu aqui, a gente já trouxe tudo mais para olhar. Eu te confesso que é um formato que eu prefiro com pessoas jurídicas, porque a pessoa física, ela sempre acha que é pouca coisa, porque não é do dia a dia, né? Eu brinco que a gente compra, a gente teve outros negócios, a gente sempre comprou de pessoa jurídica. Então é muito mais fácil comprar de pessoa jurídica, porque ela sabe que a outra pessoa tem que ter uma margem, que tem que ter um lucro, que paga o imposto e no final entende a regra do entende negócio. A realidade, né? E a pessoa, a gente compra de pessoa física, né? Na verdade é essa. Então, então dá a impressão que eu quero tirar de ti pra mim ganhar. O clássico na internet eles pagam, tiram tudo da gente e pede tudo no deles. É o que a gente mais vê o pessoal comentando. Porque ninguém tem noção do que custa ali carro. Sim, que a empresa tem todo um custo operacional para funcionar. Sim, tem todo esse custo.
E o carro é uma caixinha de surpresa mesmo, quando começa a mexer, quando tu vê, eu digo pra vocês, a gente tem muito carro que empata ou dá prejuízo, e é do jogo e é do negócio, a gente já sabe disso. Começou a mexer ali, começou a ver que parecia ser só isso. Eu tive um carro que eu achei que eu gastava 3, hoje ninguém gasta menos que isso. Qualquer, ali a gente faz espelhamento nos carros, né? Rapidão na estética é mais de 1.000. Rapidão, né? E faz a limpeza interna e tudo mais, detalhamento, qualquer coisinha. Então assim, o carro pode ser o mais novo, olha, 24, 25 é 2 pila, fácil, 2, 3 pila. Fora imposto e por aí vai. Então assim, qualquer carro é 2, 3 mil. E teve um carro que eu olhei assim, meu Deus, inteiraço assim, um carro, 13 mil. Fiz a avaliação, os clientes vieram até de Santa Catarina. Quando a gente começou a mexer no carro, os pneus tinham rasgado por dentro, tinha um horror de coisa. A gente gastou 18 no carro. Carro novíssimo. Assim, esse foi um deles, né? Tem carro que a gente gastou muito mais do que isso. Mas em proporção, assim, pra vocês entenderem que a gente achou que ia gastar 13, gastou 18. Fora outras coisas que dá. Então a pessoa física não tem noção disso, sabe? E aí quando pode comprar um carro com preço e dar o problema ali, porque a gente tem um problema jurídico quanto a essa parte de garantia de bem usado, né? Porque no Código do Consumidor ali, ele tem a questão do direito todo, mas ele não tem nada específico. E aí tem várias vertentes, hoje já tem jurisprudência ali e tal, que se tu não tá comprando com o carro zero, porque entende-se que ali tem desgastes, né, do ano, daquela quilometragem, de algumas coisas assim. Então tem coisas que é meio, né, tu tem e não tem coisas que pode, tem coisas que não pode. São coisas que ainda tem um entendimento bem... Ainda vai depender muito do resultado do processo, do se resultado chegar nesses finalmente. do processo, exatamente. Hoje eu vou te dizer, o cliente queimou uma lâmpada, eu boto uma lâmpada ali, tá tudo certo. Aí, é melhor do que discutir. Não, muito melhor, né? O cliente fica feliz, é só uma lâmpada. Claro que tem coisas que é do mau uso ali, né? Mas isso aí uma boa parte dos clientes hoje vão lá e a gente fica horas, né? Porque a gente tenta educar o cliente, diz, olha só, a maioria dos clientes ainda não sabem da questão de uma água também, que deveria ser básico, né? Porque tem coisas que tu aprende quando tu tira a CNH, mas a maioria das pessoas não presta atenção nisso. Não. Né? Então, o óleo, a água, essas coisas assim, a gente tenta dar uma orientada. O que eu digo pro meu cliente, pelo amor de Deus, deu alguma coisa no carro, para. Não interessa se tem garantia, se não tem garantia. Para e nos chama que eu ajudo. Ponto, a gente ajuda, a gente indica alguém, a gente compra uma peça, a gente faz, só para. Não segue nada. Não segue. Paro. Geralmente o impulso é seguir até explodir tudo. Aí é mau uso, né? Dá um problema. E aí acontece muito no repasse, sabe? Isso, assim. Essa questão de valor. Então, eu brinco quando a gente vai nos lugares e o pessoal me pergunta, a gente tem duas? Tem, mas assim, a menina dos olhos eu gosto, a minha paixão ali é autotrader. A gente investiu em estrutura para como é que eu vou dizer, receber bastante cliente, né? Então hoje eu posso ter um monte de cliente em cada canto conversando lá por bastante tempo, não é só comprar o carro e sair, a gente conversa. Vocês sentiram a necessidade orienta. Do outro prédio porque tinha limitação física ali? Isso, a gente tinha uma limitação física. A gente pegou um outro imóvel ali perto e colocava mais carros ali, então, e acabava até concentrando uma boa parte, tentava comprar muito carro de repasse, porque a gente não tinha estrutura ali, mas uma das coisas revenda é um ambiente muito, em regra, masculino, visto como masculino, mas hoje, 70%, 80% das decisões de compra passa por uma mulher. Bom, em regra, família. Sim, né? Todos os casados com certeza passam pela mulher. E a mulher hoje, se o homem for solteiro aí, talvez seja só por ele. Exatamente. E ainda assim, às vezes leva a família e até a mãe ajuda a resolver. Então, o que acontece? Assim, o único lugar onde normalmente tem estrutura é a concessionária. Por que as pessoas gostam tanto de concessionária? Tem estrutura.
Sim. Revenda, até muito pouco tempo, era um telhado, brita, carro ali e deu. Era isso. Mal tinha um banheiro, uma térmica com um cafezinho e tá tudo certo. Era isso aí. Usado, era isso. Era isso. Só que quando tu começa a entender, tu começa a vender pra fora. E, claro, tem a questão como eu sou mulher, eu acabava vendo a necessidade de famílias. Chegava ali com família, ficou horas no carro, não tem onde comer, não tem um banheiro para usar, não tem, então a gente ampliou ali e mesmo assim chegou um momento que não dava mais. A gente ampliou a quantidade de pessoas que trabalhavam com a gente, pela questão de documentação e tudo mais. A gente tem uma estrutura bem maior, hoje trabalham 11 pessoas com a gente. Imagina. E já temos 11 e vamos ampliar um pouquinho mais. E então, o que a gente sentia necessidade? Tá viajando, chegava com fome, não tinha um lugar. Aí, vai comer alguma coisa no colo. Poxa, a pessoa ficou um tempão sentado no carro até chegar ali, né? Vai ficar ali. Um filho pequeno, não tem aonde trocar a criança. Eu vou lá no carro trocar. Mas quantas vezes aconteceu isso? Vou lá no carro rapidinho trocar. Então, são coisas que a gente tentou melhorar o que dava ali, a gente viu que não deu. E a gente começou a estudar o que fazer, vamos para Porto Alegre, a gente estudou várias possibilidades do que fazer. Ficamos aqui, uma porque a gente gosta daqui. Eu acredito em questão de qualidade de vida e até mesmo para trazer o cliente, embora as pessoas digam, Charqueadas. Gente, é um pulo de Porto Alegre. A pessoa que vem em Porto Alegre vem em Charqueadas. Para um bem do preço, por exatamente. Exemplo, vale a pena. Vem, é muito mais tranquilo aqui do que em Porto Alegre, tanto trânsito, tanto locomover, quanto mais a estrutura. Eu não conseguiria uma estrutura igual. A gente teria que optar por algumas coisas assim, que não é o que a gente queria, né? Então, mezanino, espero que vocês vão lá. Nós temos, em média, 140 e poucos metros quadrados, só o mezanino. O mezanino não tem carro, é pessoa. Tem uma cozinha completa, a gente pode chegar lá, tem cliente que veio de Bento Gonçalves para comprar um carro, ele ficou e almoçou com a gente. A gente trouxe almoço e já almoçou ali com a gente no meio dia antes de pegar a estrada. Toma um café, almoça, aí a gente tem todas as estruturas, tanto para esperar o café, esperar o carro ali, eu esperando um cafezinho, ou já conversando com o cliente. Hoje a gente tem um espaço para palestra e workshop, média de umas 30 pessoas, ali a gente já tem auditório, tanto treinamento quanto para receber um cliente. Então é bem separado para ter bastante pessoas e não as pessoas se sentirem incomodadas e quererem ir embora porque estão atrapalhando ali. Isso só a parte de cima, né? A gente tem 2 banheiros hoje, um deles tem fraldário, então tem tudo ali, já tem, inclusive, a gente manteve até chuveiro e tudo mais, criança dá acidente às vezes, então tem chuveirinho, pode acontecer. Eu não tenho filho, mas tenho os afilhados, então, né, já sei como é que funciona essas coisas. Já sei muito pelo que a Renata e o Anderson passaram já. Então, tem lá, tem certinho ali o fraldário, já até com algumas coisas que às vezes quando descobre no meio do caminho não trouxe. Né? Mãe tem que lembrar de mil coisas e aí começou a surgir necessidades assim. Então embaixo ali tem também mais uma recepção para quem também não pode subir, então tem atendimento, né? Tem a mesa tudo certinho ali, que sempre fica um vendedor ali caso por mobilidade não consiga subir. Começou a necessidade da estética, então a gente regularizou, fez tudo certinho, já fizemos ali, tá? É uma das próximas inauguração, acredito, mas antes tem o carregamento elétrico nos fundos também, que a gente tem elétrico há 2 anos, começou a vir um pessoal para cá, não tinha como voltar, desligava, Gramado, Bento, olha só, não tem como voltar, eu preciso de Santa Cruz, não tem como ir. Aí a gente colocamos um carregador. Aí agora a segunda necessidade, que eu digo, pelo amor de Deus, por que a gente fica inventando essas coisas? As pessoas não têm onde comer. Lá perto não tem nada. Não tem. Não consegue tomar e beber nada lá na volta.
Aí disse, então tá, e já mudamos os planos, aí agora vai ter mais pra frente também, conveniência, já botamos o carregador fechado, espaço climatizado, caso a pessoa vá de noite, tá climatizado, vai ter TV, vai ter toda a estrutura para ficar aguardando o carro lá carregado. Legal. Então, o que hoje eu vejo muito assim, E até com a questão da guerra agora, que tá dando aumento dos combustíveis, provavelmente até vai aumentar a procura pro elétrico agora, né? Aumentou muito a demanda de elétrico. Muito, assim. A gente até achou que ia demorar um pouco mais, né? Porque as pessoas têm preconceito. Sim. Né? Elas têm preconceito com marca de carro. Ontem nós estávamos conversando, o motor que mais dá problema de retífico é um da Volkswagen. Todo mundo quer, né? E o pessoal fala mal ainda de Peugeot e Citroën, mesmo sendo Fiat agora, né? Que é da Stellantis. Então o motor agora já é. Então o pessoal ainda fala mal, porque lá no início não tinha mão de obra especializada, os carros começaram a ser mal mantidos e uma hora estourou tudo e mais um pouco, né? Então, se tu pegar um carro muito bem cuidado, não vai dar problema. Se pegar um carro, qualquer um dá problema. Na verdade é essa. E a gente achou que ia ter esse preconceito assim do elétrico. Nós temos há 2 anos, né? Mas nosso foi cálculo. Botamos no papel. Todo dia vai a Porto Alegre para essa outra empresa, busca carro, faz isso, aquilo, quanto que tá dando de combustível? Bom, tá dando tanto. Isso é dinheiro jogado fora. Nós rasgava. Nós temos as placas e tudo mais. Tá, seu 20% já abaixo disso. Assim, já tá se pagando. Então a gente fez cálculo. O carro é legal, gente, é legal. Quem não andou, eu recomendo. E como é que funciona a questão do carro elétrico seminovo? É bem difícil. É bem difícil de comprar. Pois é, porque quem tem. Tipo assim, as pessoas estão que usando o carro. Desde que a gente comprou, sabe o que a gente escuta? Horrível de revenda. Esse carro aí é minha FIP. Eu não consegui comprar nada, nem 10% da FIP. É muito difícil, vocês não têm noção. Tu pega assim, já com quilometragem alta de Uber, enfim, porque hoje em dia o pessoal pega muito pra Uber, né? Tem carros em específicos que o cliente chega lá pra nós e pede, eu quero um carro assim, assim. É difícil de tu encontrar, porque o pessoal pega muito pra... Antes era só táxi, agora é táxi e Uber. Então, tem isso. Ou, enfim, tem carros que é de nicho, né? Então, hoje não. Hoje eles vieram bem, né? Pra Uber também. Tu pode pegar ele com a quilometragem alta. Gente, é dificílimo de comprar carro elétrico. Muito difícil. Muito. A gente não consegue. Bom, se fosse assim, eu teria uns 10 na minha loja. Fácil hoje. E venderia? Se fosse fácil. Venderia. A gente tem bastante procura. E a questão da bateria dele, que é hoje o grande... Que todo mundo fala, né? Vai durar 8 anos, pode jogar fora. Isso. O que eu... Não vai ter revenda. Isso não vai ter revenda nunca. É o que as pessoas falam. É o que falam, né? E a revenda, esse já caiu por terra. Mesmo sendo algo novo, né? Já é difícil tu comprar um carro usado. Bom, o que eu fiz quando a gente foi olhar, além de tudo? Eu olhei questão de garantia. 8 anos. Eu vou ficar 8 anos com o carro? Não. Eu não vou ficar 8 anos com o carro. Vou ficar em média ali uns 4, né? E ainda assim a gente balança bastante. A gente gosta de carro, então é normal a gente querer trocar antes. A gente só não trocou porque é ponta da caneta mesmo. Não vai trocar, deixa aí ainda. Então, mas assim, 4 anos, que eu vendo o carro há 4, 5 anos, eu ainda vou vender, a pessoa ainda vai ter uma garantia de 4 a 3 anos ainda da bateria. Até lá, uma das coisas que encarece as peças, tá? Primeiro, ainda tá vindo fábrica agora aí e tudo mais, mas vamos lá, não tinha fábrica, tá? E ainda não tinha muito batido. Porque as pessoas compram peças de desmanche. E isso faz com que o carro que tem menos no mercado, tem menos, além de tudo, em desmanche. Não é só peças de concessionária. Às vezes o carro é novíssimo, aconteceu algum problema, bateu e tem uma outra peça impecável. Então, assim, isso também demanda o mercado. A mesma questão de seguro. Seguro, olha isso. Quanto de peça tem no mercado? Entende? Então, em 8 anos, hoje já tem bastante coisa. Hoje já tem bastante coisa que tu acha já em desmanche. É normal, as pessoas, né? Acontece, infelizmente.
E então já tem bastante. E com a questão das fábricas e com a quantidade de marcas que estão vindo, isso melhorou demais o mercado. Foi a primeira coisa que eu pensei. Disse, vou ficar 8 anos? Não vou. Não vou. Nunca fico 8 anos. E a maioria das pessoas que a gente tem conversado é exatamente isso que tem pesado. Assim. Tem aparecido muita gente ali que a gente nem imaginava. Tipo, a gente conversou com a pessoa e a gente não imaginava que seria o perfil que a gente ajuda. O pessoal vai ali querendo carro zero. A gente tenta entender para que é, porque ele não é diferente das outras marcas. Existe um carro elétrico para cada estilo de pessoa. Não tem. Ela tem todas as marcas e em cada um tem uma particularidade. A gente faz constantemente test drive. A gente marca os test drive. Agora a gente foi a São Paulo, a gente foi lá olhar um Cyberster da MG. A gente foi muito tarde, por causa dos cursos não deu para fazer o test drive, que só tem lá para test drive o Cyberster, que é aquele que a porta levanta, sabe? Uhum. Aí o paixão vamos lá olhar, vamos. E deve ser algo bem legal mesmo de andar. A gente precisa andar, a gente precisa entender a necessidade, o que cada um entrega, até mesmo para quando o cliente chegar ali, né? Então a gente, hoje, todos, MG, Zeekr, Geely, BYD, acho que seguida chega, a gente até tem um test drive que a gente ia agendar na Omoda, a gente agenda os test drive exatamente para depois quando o cliente chegar ali e tanto zero ou usado, a gente dizer como é que é o carro. A gente poder dizer como é que é o carro, né? Porque tem diferenças na hora de dirigir, a tração do carro. Com certeza. Não tem, ele é um carro mais forte, tu sente diferença quando é tração dianteira, traseira, sai nas 4. Então é surreal o carro. Ele entrega, na hora, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que acham. Pois é. Eu tenho essa curiosidade, que como ele é a questão ali elétrica dele, a transmissão é diferente, né? É diferente. Tu apertou, tem resposta. Muito. É na hora. Claro, tem os mais fortes, o outro não. Sim. Esse que a gente tem lá, ele faz em 3 segundos. O de 0 a 100. Que loucura, né? Ele tu sente na hora. Tu vai tirar ele assim, ele já dá um... Dependendo da pessoa, nem deve ter um carro desse. Então, ele é um carro bem seguro, vou te dizer. Que bom, muito, tem que ser, né? Muito. É tração nas 4, né? Então, é diferente. Já tem alguns... Mas é que esses mais fortes, assim, são com tração nas 4. Os outros são 7 ponto alguma coisa, por aí vai, né? Mas ainda assim, dá diferença. Tem que saber como é que a pessoa andar. Como é que ela anda? Qual é o jeito dela andar? Quando que tu acha, assim, que ele vai absorver no mínimo a metade do mercado, assim, bem rapidinho, né? Eu acho. Eu até achava que ia demorar um pouco mais, mas até mesmo dentro da cidade a gente tá... Uhum. Porque ele veio um mercado forte, muito no Uber, né? Aqui, antes. Só que a maioria das pessoas que compravam, tu podia olhar, era o pessoal que fazia Uber. Esse faz Uber. Esse faz Uber. E era uma das coisas que a gente não ia botar o carregador, porque eu pensava, pra que eles vão botar o carregador? Não queriam me pagar pra botar um carregador mais rápido, né? A gente já tinha os outros. Mas o rápido, pra quê? A gente demorou, assim, pra querer colocar o carregador. Pra quê, né? Porque eles vão ali na casa deles e eles carregam. Aí o pessoal veio e... amigo nosso e tal... E eles, coloca, porque a gente tem que sair da cidade pra carregar. E aí, o sair da cidade, a gente não tá fazendo corrida. Sim, tá perdendo... A gente tá perdendo tempo. E aí, então, pra nós é mais válido pagar e já poder fazer a corrida ali. Claro, depende do carro, que nem telefone, né? Bateria mais forte, demora mais. Sim. A bateria que não dura tanto, ela vai carregar mais rápido. Mas, em regra, ali... Eles têm carregado em uns 40 minutos. Que é muito rápido para um carro elétrico. Que é muito rápido. Eles têm carregado em média de 40 minutos. Uma cliente carregou ali poucos dias. Ela fez até fez um vídeo, eu não pedi, fiquei bem feliz que ela fez o vídeo. Do pessoal falando de carro elétrico e tal. E ela, pessoal, carreguei agora meu carro. Abasteci ele, tanque cheio. Aí ela ainda brincou, tô aqui tomando um café que os postos de combustível não me dão dela, no ar-condicionado. R$54. Ela diz lá, eu enchi meu tanque com R$54. Agora eu tô indo a Porto Alegre, depois eu volto, depois não sei.
R$54. Em média, autonomia, assim... Dela ali... Claro que depende do carro, óbvio, mas... Depende de como tu anda, Quanto que seria ali, né? mais ou Depende. menos por cima, assim, em quilômetros? Uns 300, mais ou menos. Tá bom, né? Ou 300 quilômetros. É que ele tem sempre o oficial, o do Inmetro, tem o que tu faz. O nosso a gente faz um pouco... É que depende de quanto anda. Tu anda 80, tu anda 100, tudo isso tem uma diferença. O tipo do jeito que tu vai colocar. Hoje ele tem alguns jeitos de dirigir. Tu coloca ali, eu quero que ele comece a regenerar a bateria. Como é que ele faz isso? No freio. Aí cada vez que tu tira o pé do freio, ele se começa a frear Tem os modos sozinho. mais econômicos. Exato. Eu não gosto disso. Eu, pessoalmente, adoro. Nem precisa frear. Precisou reduzir, tu já tira o pé. Ele começa a reduzir. Mas quando tu pega outros carros, tu faz isso, né? Aí tu começa a tirar o pé e tu, opa, esse aqui não reduz. Mas é muito legal. Aí ele vai economizar mais. Então depende do modo. Tanto que tem isso, né? Que o elétrico, como ele regenera no para e anda, ele é mais econômico na cidade do que na estrada, que é o contrário da gasolina. Que é a felicidade do Uber daí. Exatamente. Porque hoje ele tem o elétrico, ele tem o híbrido, e o híbrido ele tem o híbrido do plug-in, o híbrido que não é plug-in. É por isso que tu tem que saber o uso e a necessidade do cliente. Até bem pouco tempo, não um ano, se a pessoa viajava muito, já descartava de cara o 100% elétrico. Nossa, 100% elétrico, já descartava de cara, porque dependendo de onde ia, não ia ter como vir. Então tinha que ser um híbrido. Me empenhei, eu abasteço. Hoje, uma boa parte dos clientes já fazem ali a programação, porque tem os aplicativos, né? Tu bota ali onde tu vai, tu consegue fazer as paradas antes de tu ir. Já sabe direitinho ali. Eu tenho uma quantidade grande de cliente que tá indo a Santa Catarina, ou até bem mais, já indo e voltando com as paradinhas estratégicas ali. Aí, como estão colocando mais carregadores, não deixo nem acabar, então é mais rápido ainda. Sim. Vai abastecendo. E a tendência é só aumentar, né? Isso porque aí. Quanto mais carro tiver... E agora começou muito, como a gente colocou o carregador ali, começou aí consumidor final para nós, digamos assim, né? Não é o uso para Uber, é o uso diário. Tanto para quem trabalha quanto para quem já usa na cidade. Assim, a gente ficou bem surpreso já da quantidade de pessoas que foram pro carro elétrico. É algo bem legal. Eu, pra loja hoje, pra mim eu ainda não tenho. Ainda seria mais... ainda não achei um custo-benefício ainda para eu ter na loja. O que eu ando não é um elétrico na loja. O outro que a gente tem, que a gente vai a Porto Alegre por causa da outra empresa, para buscar carro e tudo mais, que ele vai bastante a Porto Alegre diário, e chega 2 vezes, né? Ele vai e volta 2 vezes. Então esse acaba se pagando bem, né? Esse vai a Osório, volta, enfim, ele tem um dos motivos também da gente ter comprado esse aí, né? Um pouquinho mais por causa da autonomia dele. E aí, ele se paga. Então, para um ainda não tenho, porque eu ainda não achei um que se pagasse ele pra gente ter e andar. A gente tem um carro pra andar na loja ali, vai no cartório, vai isso, vai aquilo, né? Então ainda não tenho esse, a não ser que o outro esteja ali. O elétrico tá parado aqui, foi a Porto Alegre, voltou, a gente usa ele. Mas caso contrário, ainda não tem. Então como é o cálculo, né? Mas a tendência também é que popularize o valor, eu acho, também, né? Não, vai. Ele vai reduzir. Eu vou te dizer assim que hoje já tem carros populares zero, praticamente quase assim o mesmo valor do elétrico. Tá bem pertinho já. E aí nós temos toda essa questão internacional, que está mostrando mais uma fragilidade no petróleo. A eletricidade tu consegue hoje gerar em casa já com as placas. Então, eu acho que logo já vai absorver bem isso. Eu acho também, sabe? E eu acho que sempre vai ter os dois públicos, sempre vai ter. Não vai ter combustão? Não vai. Cara, é legal demais. De vez em quando agora a gente tá sem. A gente tinha um Mustang mesmo, a gente gostava. O barulho daquele negócio é legal. De vez em quando ir ali, tu pegar, tu andar. Pra quem gosta de carro. Nunca vai ser a mesma coisa. Não é. Mas se até a Fórmula 1 virou. Exato. Eu não lembro qual é a marca, mas é uma dessas mais famosas. Que esse tempo apareceu uma patente dela
que era justamente um câmbio, porque eles iam botar no carro elétrico, só pra pessoa ter, tipo, um opcional do veículo, pra gente ter a sensação que tá fazendo marcha. E tá fazendo marcha. E era o câmbio, tu fazia, tinha a tremidinha, tudo pra... Tipo de Bitronic ali do só carro. pra dar a sensação, não, tô fazendo... Porque assim, tem alguns que tem o barulho, né? Sim. Ele tem o simulador, o nosso não tem. E eu acho, vou dizer, desnecessário, porque tu tem a sensação diferente e o barulho não vai modificar nada. Porque ele entrega muito rápido, né? É diferente. Mas tem algumas marcas e tem gente que gosta de colocar o barulho do carro ali e ter... aí vai... E ter a sensação, que é o que eu digo, é o público diferente. Cada marca ali trabalha de um jeito e vai do que é importante pra pessoa. Tem gente que, Deus do Deus, se tiver o barulho nem compra, né? Mas tem uns que se não tiver o barulho não vai comprar. Mas ele é algo que ele vem forte, dependendo ali no uso, vale e muito a pena. As garantias estão boas, tanto de bateria quanto a garantia do carro, porque normalmente assim, é garantia de 5 com garantia de 8 de bateria. Entende? Então tem essas diferenças ali. Tu sabe se é possível substituir a bateria? Ou é só muito caro? Ainda, algumas dizem que sim, outras dizem que não dá para substituir, mas ainda é caro. Mas assim, a gente já olhou o carro, por exemplo, como eu te falei de carro já de CDV ali, de desmanche, né? Ele não era um absurdo o carro e a bateria estava intacta. Vai também começar a acontecer esse Exato. tipo de coisa. O que acontece? Mão de obra. O pessoal vai ter que começar a se qualificar na mão de obra do elétrico. É outro mercado. Mas tem muito carro novo, com motorização nova, tudo mais, que o pessoal ainda não está se especializando. Então, o problema não é o carro elétrico. Porque a quantidade de carro e câmbio novo que sai ainda não tem mão de obra suficiente. O próprio scanner, que é uma coisa que na época a gente trabalhava no Compras mesmo, tu lembra que era uma dificuldade de achar uma empresa que tivesse um scanner Sim. carros. Exatamente. Antigamente o scanner era luxo, né? Exato. Mas sabe que ainda é? E a semana passada ainda estava vendo ali na loja, disse, nós vamos comprar ver um. E eu tenho as oficinas que coloca para nós, a gente tem, mas são a gente estava olhando algumas especificações que a gente tem que ter. Tem muita oficina que ainda não tem. A gente tem muito que ainda não tem. E hoje o carro mais basiquinho que sai tem que ter um scanner, é tudo sensor. Não tem, tudo é sensor. E é segurança, né? Os carros também encareceram por causa disso. A partir do momento onde virou obrigatório, airbag, freio ABS, essas coisas encarecem. Não tem como o carro não encarecer. Tem de segurança, virou obrigatório. Agora não é mais opcional. Encareceu, né? Carro com ar e sem ar. É mais caro o ar. É lógico que vai começar a encarecer. E hoje é difícil tu começar a pegar carro básico no mercado. O que tem de carro básico hoje? Não. Antigamente sempre tinha o carro básico. De todas. Esse é o básico. Esse assim, e aqui tinha uns pacotes. Agora, a maioria já lança o básico, já é muito completo. E isso encarece. Inclusive o carro antigo para te comprar, a regra é o básico, né? A regra é o básico. O difícil de encontrar é o completo. Exatamente. Porque só o que tinha era básico e as pessoas compravam tranquilamente o básico, né? Isso aí. Era comum, assim. Era comum. Isso aí eu vou usar só aqui, vai ser o básico. Era comum, porque aí muitas das vezes era pacote. Pagou tanto pra ter isso a mais, né? Então a pessoa comprava ali, é que nem cor. O branco era tanto, o metálico é mais tanto. E o pacote era igual. Agora pega os carros mais simples, os próprios elétricos. Tu pega a versão de entrada deles. Aí o que muda? Um tem teto, tem isso, tem o ADAS, tem... É assim... É basicamente essas diferenças, mas todos têm ar, hidroelétrico. Sim. Mudou muito o mercado, né? Exato. Que era o completo antigamente, hoje é o básico, praticamente. Sim, exatamente. Quando chega algum carro ali para avaliar, às vezes o vendedor chega ali e perguntou se é completo. Às vezes olhando e diz, não, a gente tem que perguntar, porque os carros mais novos, a maioria tá vindo completo, mas antes não. Antes o que mais tem é carro que não é completo, a não ser que
paga um pacote. E isso, inclusive, é uma das coisas que a gente sempre falou da FIP. A FIP tinha, o carro tal. Não, mas a FIP do meu carro tal. Sim, mas existe o carro com ar e o sem ar. O vidro elétrico e o não. O multimídia, a própria multimídia. A quantidade hoje é muito difícil quem não quer um carro com multimídia. Que não vai espelhar o celular na tela. É muito difícil hoje. Muito difícil. Tem carros que a gente compra e já coloca multimídia. Porque ali eu acho que 2013, de repente, eu acho que é uma faixa ali, né? Sim. Mas tem, Ali já não tinha. Às vezes tu pega um carro bom ainda, 2013, que não tem nada. A gente vendeu o carro 2022 esse ano, que não tinha, a gente botou multimídia. 2022 não tem. Não, mas Multimídia, câmera de ré, sensor, a gente colocou tudo. Bom. O que era? Bom. Ah, bom. Isso. Sim. Mas muito novo. Muito novo, né? Muito novo. Não tem? Ainda tem versões sem. Sim. Ainda tem versões sem. Umas economias que parece que não faz muito sentido, né? Porque... a Volkswagen sempre, né? E eles botam pacote, é normal, tu pega ainda Nivus, até Cross mesmo, que existe a FIP e existe a Molicar, né? Alguns lugares avaliam por Molicar, outros a FIP. A Molicar ainda é um pouquinho mais correta e a KBB também. Então, tanto que FIP não é lei, né? Não tem, é uma... O que é a FIP? Eles pegam assim, todos os carros que foram vendidos esse ano, não interessa se repasse, se tava a metade do carro, se não tava. Quanto que deu? Tá, faz a média. A FIP é a média. É só a média. Uma média do que foi vendido, como é que tá indo o mercado. É basicamente isso. O que é KBB Molicar? A Molicar é uma das mais antigas, assim. A KBB até eu mesmo olho ela ali faz uns 5 anos, mais ou menos. Mas a Molicar, desde a época que eu fazia financiamento lá, 11, 12, normalmente era assim que a gente olhava. Da onde é? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é um dos carros mais caros que tem. É do Rio Grande do Sul. Como é que tá a lata? Como é que tá pneu? Como é que tá a quilometragem? Como é que tá isso? Aí ele tem as condições do carro ali. Ele te diz a condição do carro. Aí, que aí ele vai olhar o mercado. E aí ele te diz, ó, esse carro, média tal. A Molicar, além de tudo, ela tem os pacotes. T-Cross, a gente olha ali, Comfortline, Highline, não sei. Tá, beleza. O Volkswagen trabalha com esse aqui. Tá, mas tem o pacote U Connect, o pacote não sei o que, a Fiat tem esse também, o pacote tal. Nós temos um Argo lá que eu achei que o pessoal tinha cadastrado errado no sistema. Eu olhei e disse, o que fizeram isso aqui, cara? Eu disse, alguém errou, ou foi quem comprou, ou foi quem cadastrou, em algum lugar tem uma falha aqui. Argo 1.0. Aí fui olhar S-Drive. E FIP. Não existe S-Drive. S-Drive é 1.6. Eu disse, onde é que tá o erro? Me compraram um carro errado? O que fizeram aqui? Aí fui lá do documento do carro. Não, o carro é 1.0 mesmo. Não cadastraram no sistema errado. A gente tem um sistema lá que a gente cadastra. Fica tudo lá. A gente faz a venda, os anúncios, tudo dentro daquilo ali. Eu disse, onde é que tá o erro disso aqui? Tá, peguei o documento do carro 1.0. Onde é que erraram? FIP. Disse, não, mas peraí. Comecei a olhar. Olhei fora da plataforma do nosso sistema. Olhei na FIP, não, mas não tem mesmo S-Drive, só 1.6. Fui pesquisar, disse, mas 1.0? Como ele é S-Drive e o S-Drive só existe 1.6? Fui olhar, é o pacote. Ele é o 1.0, tudo certo, é aquela FIP ali. Mas ele existe o pacote que pagaram na hora de tirar a zero, que acrescentaram ali. Então, em tese, a FIP dele já tá errado. Sim. E aí não existe uma FIP pra ele. Foi um carro feito, tipo... Não existe, porque alguém pagou aquilo ali. A Molicar tem, não de todos os carros, mas ela tem isso. Muito da Volkswagen, eles têm muito isso. Porque muda o pacote tal, é um pacote tech, aí é a mídia maior, o painel TFT maior, ou a câmera, ou não sei o que, esse aqui. Tá, aí o pacote tal junto. Aí tem uma roda de liga, ou tem ou não tem de liga, né? Porque às vezes tem isso aí também. Ou uma roda de liga maior. A grade Black Piano, tem não sei o quê. E aí começam os pacotes. A Volkswagen é campeã de fazer isso. Campeã.
E aí, se é um lugar onde faz a avaliação pela Molicaro, principalmente banco, alguns fazem, na hora de fazer o financiamento, que é bem importante isso, porque senão parece que a pessoa está comprando um carro de valor diferente, a Molicaro, ela tem isso aí, porque a Volkswagen trabalha assim, a Fiat trabalha assim. E hoje os elétricos não, os elétricos tu vai pegar ali, ele tem, ó, carro tal, tem isso e isso. Carro tal, não são todos, né, mas tem. Principalmente as versões, esses menores, normalmente eles têm duas, 3 versões ali. E aí tu vai olhar, é completo, só que um tem o teto solar, ADAS e, tipo, alguma coisa a mais. Até carregamento de indução do telefone. Eu vi. Tem. Achei legal. E aí ele tem essas diferenças, assim. Um monte de coisa que a gente parece que a gente não precisa a gente começar a usar. Não, pois é. Depois que tu começa a usar. Depois que eu comecei a usar o Android Auto pra botar o GPS na tela, tá louco. Então, na verdade é isso que a gente tava dizendo. A hora que ele se popularizar um pouquinho mais e já tá correndo pra isso, não vai ter como voltar atrás. Não volta. E eu te arrisco a dizer assim, ó, que é bem provável que as famílias vão acabar tendo 2 carros, dependendo da situação. Ó, eu vou ter esse elétrico e esse aqui que não é o elétrico, para situações diferentes, assim. Eu acho que ele vem forte. Tem quem prefira ainda a questão do híbrido, isso é uma questão de... Mas o custo eu acho que é um pouquinho maior, não? O híbrido. Depende. O que acontece? Uma das coisas, no Rio Grande do Sul, ainda o único carro que não paga IPVA é o 100% elétrico. O híbrido ele já paga, dependendo do carro, dá uma diferença considerável anual, né? É o cálculo, né? E tem alguns que tu tem um carregamento plug-in, outros não. Outros é só ele mesmo com freio e tudo mais ali que ele vai se generando. Então tem essas diferenças ali. E vai da marca, dependendo da marca ali é um pouco mais caro. Vai ter o carro mais seguro, o menos seguro, o eleito mais seguro sempre. Então isso aí também a gente paga por é igual por isso, né? Todas as marcas novas entre 10 antigas. E vai do gosto. De você chega e diz, pega esse carro aqui pra gente ver que carro bem bom, dirige. Legal o carro. Gostou? Não, mas não é possível. Não gostei. Pra dirigir, eu achei ruim de manobrar, não sei o quê. Aí eles disseram, cara, não é possível de ser coisa de mulher. Porque chega lá, eu digo, anda no carro. Não, meu marido, anda, por favor, anda, porque a posição de dirigir pra gente é tudo. A gente olha aqui, olha ali, não sei o que. Anda, eu adoro carro grande e alto. E a maioria chega que é carrinho pequenininho. Tipo, vocês não andaram num carro grande. Olha que vocês andaram numa SUV, em algo grande, até uma picape, vocês nunca mais vão querer um carrinho pequenininho. A gente enxerga tudo assim, ó. É diferente. É uma maravilha. Né? É diferente. Mas às vezes a pessoa mora numa cidade que é ruim de estacionar, precisa de um carro pequeno, enfim. Tem essa diferença. Então tem o gosto, né? Também. Perfeito. Vamos ter que encerrando, até porque tá se armando o temporal e eu ainda tenho que ir a Triunfo. Tá bem feio. Tá feia a pegada. Vai ficar na mão da barca. Mas foi muito boa a conversa. Eu mesmo aprendi um monte sobre carro. Aquilo que a gente conversou antes, eu sou um dos que não entende de carro. Mas quando eu vou na revenda, eu fico. Estou vendo. A roda gira, né? É bom. Isso aí. O pneu tá bom. Mas esse pneu não tava bom. Como é que eu vou te dizer se ele tá bom ou não tá bom? Pera aí que eu vou te mostrar o que é bom. É relativo. É relativo o que é bom e o que não é bom, né? E eu quero que tu faça um convite aí pras pessoas que, assim como eu, não tiveram oportunidade de ir ali conhecer. Mas acho que também a ideia não seja só pra ir, porque a pessoa pensa, não vou lá porque eu não quero comprar um carro agora. Exatamente. Mas pra ir lá conhecer. Eu sei que quando eu passo ali meio rápido ali na frente, mas tem muito carro bom, muito carro bonito. Muito carro novo. Tem o que a gente gosta de falar para os clientes quando a gente foi para ali. A gente teve muito cliente que disse, eu não acredito que eu tô comprando o carro aqui. Porque as pessoas criaram algo que achava que nossos... tinha que comprar fora porque as aqui não prestavam. Isso, ou que os nossos carros... A loja trabalhava com um carro muito caro. Porque eu tenho todas as faixas de carro, né? A gente vende de todas as faixas de carro. As pessoas achavam que a gente só trabalhava com um carro muito caro, né?
E aí, ali acho que ficou mais amplo, o pessoal consegue olhar um pouco mais de carro. O que a gente fala? Não, a gente gosta de qualidade. Por que às vezes a gente não tem, eu adoraria ter um monte de carro de 10 e 20 mil. Mas é difícil de eu achar carros de 10 e 20 com qualidade, com margem para poder deixar eles do jeito que a gente gosta de vender os carros. É muito difícil estar em bom estado. Exatamente. E quando acha é aquele negócio, vai vender em um dia. Exatamente. Então, assim, ó, o que acontece? Para nós, a gente prioriza a qualidade. Então, não é questão de valor. A gente vai ter todos os carros que a gente conseguir de faixas de ótimos... a qualidade do carro. Para nós é a qualidade do carro. Não interessa se ele é 10 ou se ele é 500. Então, os clientes começaram a ir ali, começaram a conversar... Hoje existe muito carro no mercado, uma demanda gigante, é humanamente impossível a gente ter todos os carros ali. Todos os dias surge um carro novo. É muito difícil tu me dizer, eu tenho 40 mil reais, qual carro eu compro? Nossa! Assim, olha só, vamos conversar, porque é muito carro. Então, o que acontece? Um dos motivos da nossa estrutura é esse. O cliente chega ali, ele senta, ele conversa, ele toma um café, porque a gente... pode fazer isso hoje. Às vezes não tem o carro ali, mas tu sabe que vai surgir. Exato. Mas o cliente quer se programar. Eu tenho um cliente que chega ali, vamos se programar. Gente, a gente senta, a gente conversa, a gente ajuda a se programar. Hoje a gente tem todas as linhas de crédito, inclusive consórcio. Tem clientes que eu ajudo até mesmo em questão de investimento ali para programação de compra de carro. Então não quer dizer que tu vai comprar agora o carro. E tu precisa conhecer, tu precisa andar. Acontece do cliente chegar ali e não querer comprar um carro e conseguir comprar antes do que imaginava? Vai acontecer, porque não tem como saber. Assim como os clientes perguntam, uma simulação. Eu disse, não, é relativo. Um cliente pode dar 1.000, pro outro pode dar 2. Então, só sentando e conversando. Então, assim, a nossa estrutura hoje, ela é para receber pessoas, para conversar. A gente começou a abrir domingo, porque O pessoal tá com tempo, pode ir, não passa ali na correria. Exatamente. Né? Tem cliente que fala com o meu churrasco, a gente consegue fazer um churrasco domingo, o cliente vai lá, ele conversa, ele come um churrasco, ele consegue levar a família toda. Tem clientes que a esposa solta, mesmo nós abrindo, a gente começou a flexibilizar, porque a maioria dos clientes já vão lá na loja depois das 7. E eles achavam que estavam nos atrapalhando. E aí a gente, não, tá tudo certo, vamos ampliar das 8h30 às 8h30, mesmo assim a gente sai 11 horas, quase meia-noite lá, às vezes, com o cliente. A gente ampliou para que não tenha essa sensação que tá atrapalhando, né? E, gente, é uma loja de carro, pode ir fazer um test drive num carro mesmo que não compra. A gente tem o elétrico lá também, que é bem legal, bem divertido testar. Tu vai e olha, às vezes, um carro que tu acha que era o teu sonho e a tua necessidade, tu anda e tu pensa, meu Deus, eu não quero esse carro. Faz parte, entendeu? Então, tu já sabe, bom, esse aqui eu já não vou, não é aqui. Vamos procurar outra coisa. Então, só tem um jeito indo lá. Eu sempre indico que vá com tempo. A gente não fecha o meio-dia. A gente dá das 8h30 às 8h30. Porque é os horários mais tranquilos. Sim. Normalmente, ali os outros horários a gente igual tem que abrir. Porque tem um monte de coisa administrativa pra fazer. Mas, em regra, de fato, o horário mais tranquilo para as pessoas é perto do horário do meio-dia e depois das 6. Sempre. Sábado a gente abre também. Eu sei que não é muito cultural. Acho que na região ainda o pessoal abre sábado de tarde. A gente abre, porque todo mundo sábado levanta, corta uma grama, vai no mercado, paga as contas. Aí de tarde ela pensa em sair pra fazer alguma coisa assim. Então também. E no domingo eu brinco com um cliente. Não, sabe shopping? Eu vou dar uma volta, vou lá olhar carro. Vai lá. Vai se programando e tá tudo certo. Vai lá tomar, sempre tem café, sempre dá pra conversar. E às vezes, como falei, às vezes não é a respeito do carro, às vezes é de algumas outras. A gente tá pegando algumas soluções, correspondente também de alguns bancos agora, para ajudar em umas outras demandas ali, alguns clientes que estavam precisando. E a gente a ideia é entender a necessidade da pessoa para depois a gente começar a estudar o que carro que serve para essa pessoa. Na verdade é ir lá conhecer os carros que tem, conversar, bater um papo e de repente a hora que precisar vai ter, né? Exatamente. Aí é certo. Isso aí, e é como a gente falou, daqui a pouco a pessoa quer um carro e a gente deixou até de comprar. Às vezes a gente deixa de comprar o carro porque a gente não sabe do cliente, né?
Então, Se sabe que tem alguém interessado, pode... A gente já chama ali o cliente, a gente tem bastante cliente que vai lá e avisa, eu tô procurando, assim, né? E até a questão mesmo agora dos elétricos, o pessoal tem ido muito lá pra gente ajudar a comprar os carros zero. E então de conversa e pra entender se serve, né? Também pra entender se serve. Eu aguardo a visita de vocês lá. A gente tem bastante Eu tô devendo espaço. mesmo. Porque eu só fui na antiga. Só foi na antiga, né? Não precisa ficar com medo de ir lá. Tenho. Não precisa. Tenho bastante. Não precisa ficar com medo. Vai lá, Vai vai sair com lá. esse bicho. Tem espacinho. Aí não faz milagre também. A gente tem o espacinho kids lá, pra criança ficar bem tranquilo. Hoje o Martim tava lá, no espaço kids, comendo pipoca e desenhando. Lá hoje. É tudo pra deixar a pessoa bem à vontade, Claro. baixar a guarda e falar, tá bom, vou comprar. Puxa vida. Vai ficar tranquilo. E dá certo. Mas de verdade, obrigado pela tua presença. Pena que o Juliano não pôde vir, mas como sempre tá trabalhando. Tá lá, trabalhando. Normal. E desejo pra vocês muito sucesso. Muito obrigada. Que normal, né? Mas falando também de quem é cliente, né? Que dá confiança, né? Que assim, a gente sempre teve. Tanto é que compra uma vez, repete a compra e da próxima vez que tiver, vamos lá também. A gente fica muito E é isso feliz. Mas tem cliente que diz, voltou esse carro. Sim, voltou de não sei quanto tempo, graças a Deus. Por quê? Sinal que o cliente voltou aqui pra trocar. Se o carro foi, depois voltou. Aí fica empurrando os carros de novo. Fala assim, se mas veio de- teve que trocar, né? Se veio é porque gostou e a gente fica feliz. Né? Então- Que bom, né? Exatamente. Nós agradecemos mesmo a presença. Muito obrigada. Tá bom aí também. Muito obrigado. Obrigado. Eu falei que se nós começássemos a conversar nos... Mas é que é bom. Tem Alô. bastante pauta. É a conversa longa aí. Ó, Ainda bem que ele já não vem, senão vocês iam ver. Isso não. E aí, Fazer ainda um programa pra cada um. Não pra dá. daí- aí vai longe. Olha. Começa a falar sobre carro e tudo mais, meu Deus. Isso aí, olha, eu até tentei não falar muito sobre a parte que eles brigam lá comigo, que eu sou a chata do documento, da burocracia, do não sei o quê. Sou eu, é isso daí. Tentei ir mais pro lado do carro só hoje. Que a parte do glamour é o carro. Claro. Tem que falar da burocracia. Claro, né? não, a parte dos problemas, isso daí, inclusive a gente tem uma IA, se tu chamar no WhatsApp ali, ela é gratuita. Se tu chamar, ela te ajuda a respeito de documentação de carro, ela te ajuda sobre prevenção de fraude, te ensina algumas coisas ali, bem na língua que ensina ela sou eu. Então ela é bem na linguagem que eu vou explicar para um cliente, não é tipo, o ATPV, o DUT, documentinho verde, aquele lá que a gente tira como tira o documento e tudo mais. Não quero, ainda assim eu vou fazer por conta. Ela te ajuda lá, te ajuda algumas prevenções. E já estou tentando ensinar ela ali também, já tá vindo bem, me ajudar em manutenção, te lembrar, tu chama ela ali, ela lembra. Pô, legal. É bem legal. É algo que a gente começou mais pela prevenção, pela questão de golpes. Ano passado a gente ficou sabendo de muito golpe de cliente. E a gente fez a Adriana. E aí te chama no WhatsApp ali, ela já te responde sobre carros, o que tu perguntar sobre carros, ela vai te dizer o melhor carro para te programar, ela vai te ajudar também. E no futuro ali ela vai ser uma ferramenta bem legal para os nossos clientes lembrar de trocar óleo, rodízio de pneu, mas ela já ajuda bastante ali já em algumas coisas de manutenção. Então, Legal, muito bom. é mais um benefício Mais um ali, uma diferencial. facilidade. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado também pela audiência e até o próximo programa. Até.